Olá, irmãos, graça e paz. Estamos de volta aqui para mais uma lição nesta série que eu comecei no último domingo sobre os 10 mandamentos. Se você ainda não acompanhou, eu te convido a clicar no link aqui na descrição do vídeo e acompanhar a introdução e o prefácio dos 10 mandamentos, ok? Aí depois você volta aqui para a gente continuar. Hoje, pela graça de Deus, se Ele assim permitir, nós vamos começar vamos entrar no primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Mas, primeiramente, antes de começarmos, eu queria agradecer a todos vocês, aproveitar essa oportunidade aqui, como um meio de comunicação a todos os inscritos do canal, e principalmente vocês que estão acompanhando, estão estudando os 10 mandamentos aqui comigo e que pretendem ir até o final. Então, primeiramente, muito obrigado por todos vocês que têm sempre assistido as mensagens, principalmente as traduções e as dublagens que eu tenho feito. Mais ainda você que tem compartilhado essas mensagens. Saiba que isso não é para minha glória, não é para que o Diego seja conhecido, mas para que o Senhor Jesus Cristo cresça e que cada um de nós possamos diminuir em submissão e humildade diante dele. Então, por favor, continue assistindo, sendo edificados, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, e não tenham vergonha do Evangelho. Não se envergonhem. Por favor, continue compartilhando. Cada uma das traduções são homens e mensagens muito bem selecionadas antes de entrarem aqui. Claro que, como qualquer um de nós, pode haver falhas em algum momento, em alguma interpretação, mas são homens que têm andado com Deus há anos, têm se consagrado e têm sido fiel, tendo como autoridade máxima o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Então, por favor, compartilhe os vídeos, continuem propagando o Evangelho do nosso Senhor. O meu objetivo é o avanço do reino. E se você tem fome e sede de justiça, se você anseia pelas águas do nosso Deus, meu irmão, continue estudando, continue buscando a Deus enquanto se pode achar. Seja através dessa série que nós estamos fazendo aqui comigo, vá até o final. Eu não estou preocupado com a audiência dos vídeos, eu não estou preocupado quem vai assistir ou vai deixar de assistir. Eu quero que você, que tem fome e sede de justiça, que Deus colocou isso no seu coração, que você cresça, amadureça e possa assim ajudar outros a também crescerem. Então, eu peço que você vá até o fim, independente do tamanho do vídeo, do estudo, da pregação, seja este ou esta ou qualquer outro, ok? Como diz, eu até anotei aqui para mim não esquecer, os preguiçosos certamente desistem no meio do caminho, mas os santos e aqueles que querem se santificar perseveram. Entenda, a maioria daqueles que começam uma corrida, eles não chegam até o final. Eu, quando era mais jovem, eu fui sempre apaixonado pela prática de atividades físicas, de esporte, e recomendo que você faça por saúde. Mas também eu sempre fui muito competitivo, e então eu sempre procurei estar competindo em esportes de forma amadora, assim. Não cheguei a me profissionalizar em nada, mas eu competia, eu treinava, eu dava o meu melhor. E eu pude ver muitas pessoas que não tinham muito talento, mas que com a sua dedicação foram longe. E outros que às vezes tinham talentos, mas que não se dedicavam e foram um fracasso. Então, como exemplo, eu tenho também aqui no meu canal as lições, o Estudando em Provérbios com o irmão Paul, onde, se você pegar a primeira lição, a número 1, você vai ver que tem lá não sei quantas mil visualizações. No entanto, se você pegar a última lição que foi ao ar na última terça-feira, você vai ver que provavelmente não tem nem 1000 visualizações. São pessoas que ficaram para trás, que não perseveraram e que infelizmente estão perdendo joias que Deus concedeu ao irmão Paul e que ele gentilmente tem compartilhado conosco. É apenas um exemplo, uma nota de rodapé antes de começarmos. Nós temos liberdade.
Há pessoas que dariam tudo para ter a liberdade que eu e você temos. E daria tudo para ter um livro como esse, a palavra de Deus, e caminhá-lo. E caminhar com ele nas ruas de sua cidade, do seu país. Mas eles não podem. Há países que você não pode sequer entrar com uma Bíblia como um turista, por exemplo. Há países que, se você for pego com uma Bíblia, você vai ser preso, torturado, talvez até morto. Então, usufrua da sua liberdade, meu irmão. Eu tive um problema de saúde recentemente. Fiquei uns dias afastado, vocês viram aí que não tinha vídeos inéditos aqui no canal. E eu fiquei meditando cada dia que eu estava me recuperando. Quantas vezes eu acordei de manhã cedo e tive preguiça de me exercitar. E quanta falta eu sentia nestes dias me recuperando da enfermidade de praticar uma atividade física. Eu me lembrava. E eu dizia com Deus, meu Deus, o dia que eu sarar, eu vou deixar a preguiça de lado. Porque a gente tende a entrar numa zona de conforto em todas as áreas da nossa vida. Então não perca a esperança e não espere, meu irmão, se levantar uma bandeira vermelha no seu país, no nosso país, no Brasil, onde será um país fechado para o cristianismo. E nós estamos talvez muito perto disso. Não sei se a nossa geração vai contemplar isso com os olhos, mas estamos muito perto, caminhando a passos largos para isso, como já é na Europa em muitos lugares também, onde a incredulidade tomou conta, as falsas doutrinas, as falsas religiões. E é isso. Eu peço que você não seja como a maioria dos crentes, domingueiros de banco, onde a maioria nem sequer nunca leu a Bíblia uma vez, onde a maioria ela não cumpre nem os requisitos básicos de um cristão. Jesus disse, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é aquele que me ama, é o que me ama. E a maioria das pessoas não guarda e nem conhece os mandamentos simples, básicos, iniciais do cristianismo. E, no entanto, o dia mau, quando ele chegar, certamente você não irá resistir. Então vamos começar. Foi apenas uma introdução aqui falando, tendo uma interação com vocês. E eu espero que vocês possam continuar sendo edificados. Espero que esse trabalho esteja sendo útil para cada um de vocês, ok? Então, mais uma vez, compartilhe os vídeos. Se vocês puderem se inscrever, curtir os vídeos para que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo e possa te recomendar mais vídeos e assim por diante. O primeiro mandamento em Êxodo capítulo 20. Na última lição a gente viu a introdução, o prefácio, Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2. Hoje nós vamos começar no versículo 3. Vamos ler o versículo 3 de Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui com esses irmãos que estão em busca de crescerem na graça, no conhecimento do Senhor. Outros já são maduros, mas querem crescer mais. E, Pai, primeiramente eu lhe peço perdão pelos meus pecados. E espero que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, conduza o Teu povo e os convença do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, visita cada um agora. Eu não sei quem e quantas pessoas irão assistir esse vídeo, esse estudo, mas que seja apenas uma pessoa, ou se for 1000, o Senhor tem um propósito na vida dessa pessoa. De outra maneira, não teria atraído ela até aqui. E ela certamente não teria passado sequer da introdução da primeira lição. Ó Deus, conforme-os à imagem e semelhança do Teu Filho, nos ajude, Senhor. Ajude-me, me ajude nessa hora. Porque, como eu falava com o Senhor mais cedo em oração, sozinho, de mim mesmo, eu nada posso fazer. Pai, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? O Senhor mesmo disse que sem mim nada podeis fazer.
Então me ajude a comunicar as verdades da Tua palavra para o Teu povo, Senhor, com sinceridade. Livra-me de cometer erros, equívocos, e avance o Teu reino. Ó Senhor, o Senhor é tudo que nós temos. Em nome de Jesus eu oro para a Tua glória. Amém. Bem, eu quero dar uma ênfase, antes de entrarmos na introdução do primeiro mandamento. A salvação, a justificação, ela é pela graça, mediante a fé. Quero deixar isso bem claro, porque há pessoas que veem lá 10 mandamentos, elas já julgam que eu estou ensinando a lei para que as pessoas sejam salvas pela lei. A pessoa nem assiste o conteúdo, ou às vezes até assiste, mas ela não entende, ela não tem discernimento. Eu recebo cada mensagem, cada comentário, às vezes, que eu fico abismado. As pessoas, eu penso, meu Deus, que Bíblia que as pessoas estão lendo? Que idioma que eu estou falando? Ou que o pregador que eu traduzi, dublei, está falando? Parece que a pessoa fala A, ela entende C. O pregador fala Z, ela entende Y. Então, primeiro eu quero deixar claro, preste muita atenção. Se você tem tido dificuldade para ter discernimento em determinadas doutrinas da graça, principalmente que talvez possa ser complexo, e é complexo às vezes para a mente humana, se você tem tido dificuldade em se aprofundar na teologia, nos dilemas, nas polêmicas que são criadas pelo homem, não pela palavra, porque a palavra do Senhor ela é tão simples que até não importa se você é um analfabeto, um indígena na selva, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos guia pela verdade, de forma simples, sem dificuldade. E eu vejo que tem pessoas que elas têm dificuldade em tudo na vida. Então eu quero deixar claro, a nossa salvação, e quero dar ênfase, é somente pela graça, mediante a fé. O contexto da aliança de Deus com o seu povo, tanto no Antigo quanto agora na Nova Aliança, no Novo Testamento, se concentra primeiramente na fidelidade divina a essa aliança. Então não trata-se do meu amor por Deus, mas sim do amor de Deus por mim. Paulo sabia disso, e ele podia declarar de todo o coração: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não por causa do amor dele por Deus, que oscilava, era inconstante como o nosso, incompleto como o nosso, mas por causa do amor de Cristo por Paulo, ele podia confiar e descansar. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele tinha essa certeza. Por quê? Porque o contexto da aliança se concentra primeiramente na fidelidade divina a essa aliança. Também eu quero ressaltar que, apesar da nossa salvação ser pela graça, mediante a fé, ser uma obra 100% divina, nós temos que ter muito cuidado com o liberalismo teológico e também pelo famoso antinomianismo. O que é o antinomianismo? Spurgeon comenta, e eu vou lê-lo. Aspas. É uma filosofia anti-lei e possui uma abordagem do cristianismo que nega qualquer obrigação moral ou imperativo espiritual para os aspectos morais das leis de Deus. Em outras palavras, os antinomianos negam que tenham qualquer obrigação de aderir às diretrizes morais da lei de Deus. E esta postura é exibida por aqueles que acreditam que é possível viver a vida de uma prostituta anos após anos, o tempo todo, sendo ao mesmo tempo, claro, um cristão genuinamente nascido de novo. Aqui eu não estou falando de todos nós pecamos. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se acontecer um acidente, vocês pecarem, e nós pecamos todos os dias, quantos pensamentos maus,
Nós vamos ver sobre isso mais para frente nesse estudo. Quanta cobiça, quanta idolatria, quantos ídolos e lealdades competindo no nosso coração. Quanta coisa suja, imunda dentro de nós. Então a palavra diz, se pecares, lembre-se que você tem um advogado junto a Deus, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, o antinomianismo, ele inclui até aquele que vive de forma deliberada no pecado. Eles não respeitam a lei de Deus. Como eu disse na semana passada, se você falar que você jejuou, orou mais de 1 hora, eles te chamam de legalista. Ok? Se você falar, olha, a salvação é pela graça, mediante a fé, mas sem os frutos dessa fé, você não é salvo. Se eu procurar os frutos na vida dessa pessoa, ela vai falar, você é legalista. Então nós temos que ter muito cuidado. Sim, a salvação é pela graça. Não é nem 0,01% do homem e 99,99% Deus. É 100% uma obra de Cristo. Mas tenha cuidado, meu irmão, com o liberalismo teológico, que anula as doutrinas fundamentais e básicas do cristianismo. Se retirarmos, por exemplo, a ressurreição literal de Cristo, acabou o cristianismo. Acabou o evangelho. No entanto, muitos liberais defendem que a ressurreição de Cristo não foi literal. Mas eu não vou entrar muito nessas coisas, só estou fazendo aqui comentários, observações que são fundamentais para a sua caminhada com Deus. Para que você tenha equilíbrio, busque o equilíbrio em todas as coisas, todos os aspectos da sua vida. Nós precisamos buscar o equilíbrio, sem fanatismo, nem para a esquerda e nem para a direita. Spurgeon diz mais, se você acredita que é possível que algo como isso aconteça, viver de forma deliberada no pecado, que é isso que nós estamos tratando aqui, eu conheço pessoas que elas saem sem problema, marcam um encontro e saem para pecar. Digo, sexualmente, por exemplo. Eu conheço pessoas que elas comem até não aguentar mais, de forma deliberada, sabe que está errado. Eu conheço pessoas que... Irmãos, sem entrar em detalhes, meu objetivo não é expor nada e nem ninguém. Mas há pessoas que elas caem de uma tal maneira que é inacreditável a frieza e a dureza de coração de uma pessoa. Eu não estou falando de um acidente, eu estou falando de algo que é programado, que é projetado de forma deliberada. Eu te convido, se você tem vivido dessa maneira, a rever a sua salvação e a correr para Cristo enquanto é tempo. Então, se você acredita que é possível que algo como isso aconteça, alguém ser salvo e viver deliberadamente no pecado, então você acredita que não há imperativo para manter os aspectos morais da lei de Deus. Então você acredita que não há conexão necessária entre o comportamento e a fé. Então você ignora as conclusões de 1 Coríntios 6,9 e Gálatas 5,21. Anota aí que depois você pode ler na sua revisão. De que os injustos não herdarão o reino de Deus, e você acredita que um cristão pode ser habitado pelo Espírito Santo de Deus por longos períodos de tempo sem afetar aquele cristão de qualquer maneira discernível. Meu irmão, fuja do antinomianismo. Fuja do liberalismo teológico. Fuja da porta larga. O nosso Senhor deixou claro, explícito, que a porta é estreita, o caminho é apertado. Tanto que ele usa o simbolismo da cruz. Tome a sua cruz. Não para ser salvo, mas para que você tenha certeza de que você está no caminho estreito. A cruz é pesada. A cruz, ela traz escárnio, traz desprezo. É impressionante como que as pessoas elas têm medo da cruz. Elas querem o cristianismo fácil, da porta larga, onde se elas veem uma pessoa que ela é um pouco mais fiel às Escrituras,
que ela se dedica, que ela tem vida de oração, que 99% da conversa dela é sobre Deus, sobre Cristo, as pessoas se afastam. Elas têm medo da cruz de Cristo, elas têm medo do caminho apertado, e no entanto é o único caminho que nós temos para Cristo, para a salvação, para o reino dos céus. Recomendo aqui, se você nunca assistiu, assista o filme O Peregrino, de John Bunyan. Ou leia o livro e veja o filme para complementar. É estreito. É estreito. Então Jesus nos chama, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Tomai o meu jugo que é leve. Mas ao mesmo tempo, pode parecer um paradoxo, mas ao mesmo tempo há um preço a ser pago, há uma cruz a ser carregada. E as pessoas parecem que elas não querem isso. O cristianismo contemporâneo, os cristãos contemporâneos, as pessoas eu falo isso por mim mesmo. Pessoas que já se aproximaram de mim ao longo da minha jornada, desde quando eu conheci a Cristo, elas não me conheciam, se aproximaram de mim e de repente elas desaparecem. Porque devem achar que eu sou fanático, ou acho que você é. Parentes, amigos, colegas, que desaparecem assim, ó. Porque nós precisamos orar por essas pessoas. Mas falando para nós, o povo de Deus, aqueles que são eleitos, já foram justificados, a porta é estreita, não tenha medo. Uma vez uma pessoa ela disse: Diego, eu creio em Deus, eu creio nas Escrituras, eu creio que Jesus Cristo é o nosso Senhor, mas eu tenho medo de confessar Jesus e os meus amigos me abandonarem. Veja, aí um exemplo de um Deus no coração dessa pessoa. Está preocupada com o que os outros vão pensar. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E você tem medo de quê, meu irmão? Você acha, homens de pequena fé, vocês acham que o nosso Senhor vai deixar faltar algo para você? Você tem medo de quê? Deus está te chamando para algo, para um ministério, para um chamado, para uma vocação. Você tem medo de quê, meu irmão? Ele irá suprir as suas necessidades. Outro filme, outra dica, eu tinha que assistir toda semana. Tem muito tempo que eu não vejo. Eu não conhecia esse filme, mas há uns 3 anos atrás eu vi o pastor Paulo Júnior recomendando a vida de Hudson Taylor, um missionário na China. Em um determinado momento, a história é muito longa, eu não vou resumir porque está fugindo do nosso assunto, mas só para finalizar esse ponto. Num determinado momento, ele, na sua missão, ele e a sua esposa, passando dificuldades até certo ponto, mas nunca faltava nada. E a sua esposa serviu uma porção de arroz para ele e disse: querido Taylor, esta é a última porção de arroz que nós temos. Amanhã não teremos o que comer no almoço. Ele estava jantando. E nesse instante ele disse: mas ainda temos as promessas de Deus. Olha que coisa linda, meu irmão, as promessas de Deus. Mas como confiar nas promessas de Deus se você tem ídolos competindo na sua vida? Se você tem uma profissão como um ídolo, se você tem uma paixão no seu coração como um ídolo, se você tem os seus desejos egoístas como ídolos no seu coração competindo. Eu não estou falando que é errado você ter um sonho ainda nesta vida, desejar, almejar e buscar e alcançar um sonho. Estude, trabalhe duro para alcançar os seus objetivos, desde que seja para a glória de Deus. Mas eu estou falando de pessoas que se apegam a essas coisas, confiam nisso e acabam se esquecendo ou sequer conhecem as promessas de Deus. Taylor, ao dizer isso neste filme, ainda temos as promessas de Deus. Você tem ideia que é uma pessoa que a comida acabou dentro de casa, ele está comendo a última porçãozinha desse tamanhozinho de arroz, e ele diz para sua esposa, imagina a pressão sobre os ombros daquele homem. O Dr. Arcis Sproul dizia que pesquisas nos Estados Unidos no século passado diziam que o maior pavor dos homens casados, também acredito que dos solteiros, era se casaram, no caso os solteiros, ou os casados já são casados, era não ter condições de sustentar sua esposa. Imagina ele olhando para sua esposa falando isso para ele: querido Taylor, essa é a nossa última porção de arroz. Amanhã não teremos o que comer no almoço.
E ele diz: mas ainda temos as promessas de Deus. É disso que eu estou falando, meu irmão. Se apegar com afinco nas promessas de Deus, conhecê-las, manter sim os seus objetivos, o seu chamado, os seus sonhos em constante ação, com trabalho árduo, com o suor do teu rosto, comerá o homem. Mas nunca se esquecendo das promessas de Deus, que se Deus está te chamando para algo, você não precisa ter medo. Ele não vai te desamparar. Se os pássaros são sustentados e não se inquietam pelo dia de amanhã, quanto mais nós, criaturas feitas à imagem de Deus. Essa é apenas uma introdução para entendermos a importância de confiarmos no Senhor e de termos Ele como nosso Deus, nosso único Deus, e nos apegarmos com todo o nosso coração à Tua palavra, à Tua lei, que nos conduz, como nós vimos na introdução, na última lição, a importância da lei na vida cristã. Eu espero que você possa e consiga aplicar isso na sua vida diária com Deus e que o Espírito Santo possa te ajudar. Mas enfim, vamos começar os 10 mandamentos propriamente dito aqui. Os 10 mandamentos, eles são divididos da seguinte maneira. Os 4 primeiros mandamentos, eles contêm o nosso dever para com Deus, que de forma geral Jesus os resumiu no seguinte: amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, de toda a nossa mente. E os outros 6 mandamentos, os últimos 6 mandamentos, trazem o nosso dever uns com os outros, uns para com os outros, que se resumem em amar ao próximo como a ti mesmo, ok? Isso está em Mateus 22, 37 a 40 e também em Lucas 10, 27 você encontra Jesus falando em que se resume os 10 mandamentos, a lei de Deus. No entanto, muitas pessoas pensam, eu já ouvi isso, então eu só preciso amar a Deus de todo o meu coração, alma, mente e força e o próximo como a mim mesmo. Então eu não preciso dos 10 mandamentos, eu não preciso da lei de Deus. Acreditem, há pessoas que usam esse argumento, talvez você. Mas isso não anula a necessidade de olharmos para a palavra de Deus. A palavra de Deus, Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra que encarnou. É o próprio Deus. Por isso as Escrituras, um dos lemas da Reforma Protestante, sola Scriptura, somente as Escrituras como autoridade da igreja. Porque as Escrituras, a palavra é o próprio Deus. Ok? É a palavra do próprio Deus. Jesus é o verbo, é a palavra que habitou entre os homens, se fez em carne. Então há necessidade. Quando eu amo ao Senhor, quando eu amo a Deus, o que Jesus disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. Não os guarda e não os tem para ser salvo. Vou falar de novo. Me perdoa, pessoal, se eu estou sendo repetitivo, mas é porque tem meia dúzia de pessoas que não entendem. Eu recebo mensagens, às vezes, no meu Instagram. A propósito, se você quiser falar comigo, pode me enviar uma mensagem no Instagram. Não consigo responder todos os comentários, às vezes. Pode me enviar. Eu recebo mensagens, às vezes, de pessoas que elas não compreendem essas coisas simples. Então, como que eu amo a Deus? Olhando a sua palavra, guardando e tendo os teus mandamentos. Até para amar o meu próximo, cumprir os outros 6 mandamentos finais, eu preciso da lei de Deus. Para manifestar a vontade de Deus, que é a nossa santificação, que é nos abstenharmos do pecado, principalmente da prostituição. Que a prostituição nós pecamos contra o próprio corpo. Os outros pecados é fora do corpo. Mas o pecado de prostituição, a porneia, a palavra porneia, que refere a todo pecado sexual, ele peca contra o corpo. Se você é um crente, raciocina comigo. Você só pode ser um cristão genuíno, nascido de novo, se o Espírito Santo habita em você, ok? Então, se você é um cristão genuíno, o Espírito Santo habita em você. Então, quando você se prostitui, você está se prostituindo como? Com sua mente,
com o seu corpo. E onde que o Espírito Santo habita? Onde que é o templo do Espírito Santo? O nosso corpo. Você está sujeitando o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito, a se prostituir. É muito forte isso, mas é preciso ser dito. Ah, não, eu tranquilo, eu peco, limpa a boca e parto para a próxima. Meu irmão, eu não estou afirmando, mas eu convido você mais uma vez a repensar a sua conversão. Eu não estou falando de impecabilidade, isso é só na glorificação. Estou falando de pessoas que conseguem fazer esse tipo de coisa, todos os tipos de pecados deliberados, não só sexual, todos. E deita a cabeça no travesseiro como se nada tivesse acontecido. Deita e dorme como um animal, um cavalo. Na roça, eu lembro que o cavalo ele não deita muito para dormir, não, ele dorme em pé. Mesma coisa. Eu conheci um senhor que ele falava, pessoas no cotidiano dele, ele falava, essas pessoas elas são igual animal, igual cavalo. Do jeito que deita, acorda, não fala com Deus, não confessa pecado, não se arrepende. Eu te pergunto, como que o Espírito Santo habitando em você consegue ser assim? Então, mais uma vez, eu te convido a repensar a sua conversão. Então, o que é requerido no primeiro mandamento? Lembrando mais uma vez que eu estou me baseando neste estudo no Catecismo Maior de Westminster, na Confissão Batista de 1689, na minha Bíblia de Estudo de Genebra, em alguns comentários de homens santos do passado, talvez eu ainda venha usar alguns do presente nas próximas lições, não sei, como Charles Spurgeon, não tem aqui citações dele, daqui a pouco teremos de outros também do passado. Então, o que é requerido no primeiro mandamento? Resposta do Catecismo Puritano de Charles Spurgeon. O primeiro mandamento requer de nós que saibamos e reconheçamos que Deus é o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e que o adoremos e o glorifiquemos em conformidade com isso. Nós somos tão propensos a criar ídolos. O nosso coração, meu irmão, ele é uma fábrica de ídolos e de lealdades. Tudo isso patrocinado pela carne. Tudo isso patrocinado pela queda do homem. Patrocinado pela carne, pelo mundo e pelo diabo. O poder da carne contra nós é tão grande, e todo pecado nasce através de um ídolo, do orgulho e etc. Nós somos propensos a criarmos isso no nosso coração. E mesmo após nós enxergarmos, contemplarmos as maravilhas do Senhor em nosso favor, sua graça, sua misericórdia. Por exemplo, você me diz, sei lá, vamos supor que você tem 6 anos de caminhada com Deus. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 6 meses. Você olha para trás e começa a analisar toda a sua jornada. Como que Deus foi te livrando de situações, de determinados problemas. Como que a graça de Deus foi te cercando. Eu me lembro quando eu era ainda um rapaz do mundo, eu olhava para colegas, amigos, pessoas que estavam ao meu redor, no meu cotidiano. Eu queria fazer coisas que eles faziam e eu não conseguia. Eu ia até certo ponto. Por exemplo, eu queria me embriagar como muitos, porque era bonito para todo mundo, isso é bonito, se embriagar, fazer loucura na noite. Eu queria fazer essas coisas, porque via e queria fazer, mas eu não conseguia. Ali já era a graça de Deus me cercando. A graça de Deus me protegendo. Porque há muitos caminhos, meu irmão, sem volta. Se você adentrar numa areia movediça, dificilmente você irá sair dela. Então a graça de Deus, ela cerca os eleitos. Então quando você começa a olhar para trás, toda a sua trajetória até a sua conversão, até mesmo após a sua conversão, eu olho para a minha pós-conversão,
as ciladas que Deus já me livrou, tantas vezes que eu errei com outras pessoas já erraram comigo. Principalmente no início, você é muito imaturo, é muita emoção, então você não tem um conhecimento profundo ainda de Deus, e sim, você tem aquele impulso do primeiro amor. Então você age muito por impulso, você não tem aquele domínio próprio lapidado, então você acaba cometendo muitos erros, fazendo coisas que você não deveria fazer, até mesmo após a sua conversão. Então quando você olha para trás, para essas maravilhas, a graça de Deus te cercando, as misericórdias do Senhor se renovando a cada manhã, isso tende a te fazer ser fiel a Deus, crescer no temor. Mas mesmo assim, nós estamos propensos a nos esquecermos de tudo isso e sermos induzidos, seduzidos pela carne, pelo mundo e pelo diabo. Os três trabalham juntos, tentando nos destruir. Os israelitas tinham visto maravilhas extraordinárias com os próprios olhos, literalmente. Poderia citar várias coisas, mas só vou me reter nisso porque para não ter muito tempo, ainda falta muito conteúdo, preciso acelerar. Já temos mais de meia hora de estudo hoje. Mas eles viram, por exemplo, Deus dividir o mar vermelho no meio, passaram em terra seca. Eles viram uma nuvem os conduzindo pelo deserto. Eles ouviram a voz de Deus. Eles viram maná cair do céu no deserto, codornizes, comeram carne até sair pelas narinas, como juízo de Deus, sim, mas comeram. Viram coisas sobrenaturais, cajado virando serpente, serpente comendo outra serpente, que loucura. Eles viram tudo isso, coisas sobrenaturais. Moisés viu o próprio Deus numa sarça ardente. Eles viram maravilhas e feitos de Deus através de Moisés, que nós, por mais que tenhamos o afinco e o desejo por isso, nós não iremos contemplar com os nossos olhos. Não iremos ter esse privilégio ainda em vida, em carne e osso. Primeiro, porque muitas dessas coisas nós não suportaríamos. E segundo, que quando Deus fez tudo aquilo no passado, havia um propósito, ok? Um propósito específico. Milagres, maravilhas, não tem um fim em si mesmo, ok? Há um propósito. E o propósito era confirmar a obra de Deus na vida do povo. Mas mesmo contemplando essas obras, os israelitas viviam blasfemando. Passava um cadinho de tempo assim, como a gente diz lá na roça, um cadinho de tempo, só. Uai, só. Eles pegavam e se esqueciam, rapidamente, daquelas coisas maravilhosas. E assim também somos propensos a nos esquecermos. E Martinho Lutero diz o seguinte: ter um Deus é de onde nós esperamos todo o bem e em quem nos refugiamos em toda situação difícil. Para onde você corre em meio à crise, meu irmão? Agora nós estamos vivendo dias difíceis no mundo. Dias, aos olhos humanos, assustadores. Há pessoas que buscam refúgio na economia. Outras buscam refúgio no sucesso perante o mundo. E nesse momento, quem tem isso como confiança, como objetivo maior de vida, está um tanto agoniado, desesperado. Para onde que uma pessoa que está desempregada há mais de um ano, mas que coloca a confiança no dinheiro e naquela profissão que ela tem, que ela estudou anos ou que ela conquistou, enfim. Ela está desempregada. O seu diploma não serve, porque não tem emprego. Não adianta, o diploma é um papel que você rasga e joga fora. Por exemplo, vá na Venezuela que você vai entender o que eu estou falando. Ok? O que adianta?
Há países onde há guerras civis, há missionários da Hot Cry sendo mortos, assassinados, simplesmente por saírem na rua em busca de alimento. O que vale o dinheiro? O que vale o dinheiro num lugar desse? Numa situação dessa? Então eu te pergunto, onde você busca o seu refúgio? Onde você se refugia quando você passa por uma situação difícil? No seu casamento, na sua vida, nas suas finanças, na sua profissão, no seu trabalho. Há pessoas que dedicam toda uma vida para um objetivo. E em si não tem pecado nisso. Mas se esse é o seu refúgio, se você está depositando todas as suas fichas nisso, tem alguma coisa errada. Quem aí gosta de economia, quem aí gosta de bolsa de valores, sabe que os especialistas sempre recomendam algo chamado GR. Sempre investindo, sempre operando na bolsa, com gerenciamento de risco, não colocando todas as suas fichas numa operação. Como que você se refugia nos momentos difíceis? Onde que você tem depositado todas as suas fichas? Eu procuro me refugiar em Cristo, meu irmão, porque não há proteção maior. Lutero diz, como os pintos se refugiam debaixo das asas da galinha. Eu me lembro, lá na roça, quando uma galinha estava choca, ela chocava os ovos ali, e os pintinhos nasciam. Geralmente os pintinhos ficavam refugiados debaixo das asas da galinha, por causa dos predadores, cobras e outros animais que comem os pintos. E, por exemplo, quando uma serpente quer atacar um ninho de uma galinha, a galinha ela vai se levantar, ela vai inflar aquelas asas, a pena, e os pintos vão ficar escondidos atrás. E aquela serpente é incapaz de tocar naqueles pintos. E ela vai cercando, eles vão fugindo um por um. E fogem daquele ninho, enquanto isso a galinha vai se expondo e vai duelando, cercando eles com as asas, enquanto os pintos fogem para se refugiarem daquela serpente. Então, exemplo maior não há para nos refugiarmos debaixo das asas do nosso Senhor. Uma analogia para você entender, que é na palavra, que é em Cristo. Se você tem um dia conturbado, difícil, se você tem enfrentado lutas na sua vida, a melhor forma de começar o seu dia é em oração, meu irmão. Se disciplinando no seu devocional. Eu procuro acordar cedo todos os dias. E a minha primeira hora do dia é dedicada ao Senhor. As minhas primeiras 2 horas do dia são dedicadas... A primeira hora é dedicada ao Senhor, a segunda hora geralmente é dedicada à minha atividade física. São coisas básicas que eu preciso para executar qualquer outra coisa mais complexa durante o meu dia. Seja meus estudos, seja meu trabalho, seja o que for, seja o canal, eu preciso. Eu não posso viver sem isso. Você precisa ter esse sentimento. Eu não posso. Mas muitas vezes, nem sempre eu fui assim. Como eu dizia, no início a gente é muita emoção, pouca razão, pouca conhecimento, pouca disciplina. E eu me lembro que todas as vezes que eu negligenciei meu devocional, a minha oração, eu enxerguei o meu coração se inclinando para o endurecimento. Eu cometi erros, eu machuquei outras pessoas, eu envergonhei a Deus de alguma maneira, com o meu comportamento, às vezes com uma palavra que eu não deveria ter falado, uma atitude, por mais simples que você pode imaginar. Você envergonha a Deus. Tudo porque na sua primeira hora do dia você não se encontrou com Deus. E quando você terminar o seu devocional, meu irmão, no início do dia, fale com Deus. Senhor, Espírito Santo, fique comigo durante todo esse dia, não me abandone. Porque há muitas pessoas, o irmão Paul sempre fala, né? Quem acompanha as lições dele em Provérbios,
e etc. Ele sempre fala, há pessoas que elas têm o seu devocional com Deus 10, 15 minutos, espero que não seja só isso, 1 hora, depois elas terminam, elas fecham a Bíblia, guardam a Bíblia no armário, ou deixam em cima da mesa, e o cristianismo delas, o testemunho delas fica junto com aquela Bíblia até o dia seguinte, quando elas vão voltar para mais 15, 20 minutos, 1 hora de devocional. E elas saem para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para o passeio, para o parque, para a igreja, elas saem para a padaria, para o supermercado, para a casa da sogra, do sogro, da mãe, do pai. E o cristianismo fica trancado dentro do armário junto com a Bíblia. E junto com tudo aquilo que eles leram e aprenderam. Entra no ouvido e sai no outro. É como se... eu falei da galinha agora há pouco. Se você perceber, quando você for na roça, se você tiver oportunidade, ou se você for no zoológico, por exemplo, repare as aves, os patos, as galinhas. Se você jogar uma água, pingar uma água assim, a água vai escorrer naquela pena. Ela não vai molhar. Tem pessoas que assim, o conhecimento vem, é como se batesse assim na testa e escorresse. Simplesmente não absorve. Então, a primeira coisa que é requerido de nós é ter Deus como o nosso único Deus, verdadeiro. E o nosso Deus, que é o seguinte, que nós o adoremos, o glorifiquemos em conformidade com isso. Buscando refúgio não nos ídolos que nós somos propensos a criar, mas buscando refúgio em Deus. Buscando refúgio não naquilo que aos olhos humanos pode parecer seguro, no dinheiro, nas circunstâncias, mas sim em Deus, na palavra de Deus. Lutero diz mais: portanto, ter um Deus, outra coisa não é senão confiar e crer nele de coração. O que é confiar de coração? Todos nós, quando já fomos crianças, nós confiávamos nos pais. Eu não tive pai presente, mas eu tinha minha mãe, tinha minha avó, eu confiava em ambas. Eu descansava. Certamente, quando você estava com a sua mãe, com o seu pai, você se sentia seguro. Eu me lembro uma vez, quando eu era bem pequenininho, eu estava com a minha mãe, uma prima, tia minha, um primo pequenininho também, igual eu, a gente começou a brincar no shopping, aqui em Belo Horizonte. Estava de férias, se eu não me engano, não me lembro, era muito novinho. E em um determinado momento, brincando de pique-esconde entre as roupas, enquanto elas estavam olhando, sabe como é que é mulher, né? Brincando de pique-esconde, eu me perdi no meio das roupas, e me perdi delas, e me perdi do meu primo. E eu fiquei desesperado, porque imagina uma criança. Eu não lembro qual era a minha idade, sei lá, 4 anos, talvez, 5 anos, 6 anos, no máximo. Mas no momento que a minha mãe me encontrou, depois de muito desespero, eu me senti seguro. Portanto, ter um Deus, outra coisa não é senão confiar e crer nele de coração. Como uma criança. Como uma criança. O que é que Jesus falou sobre as crianças? Nós devemos ter uma atitude como as crianças. Pura. Confiar em Deus. Se estribar, querer um pai que não nos desampara. Como eu acabei de dizer, eu fui criado sem pai presente, e quando eu estava conhecendo a Cristo, mais ou menos, quando eu tinha acabado de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, no ano de 2013, no segundo semestre de 2013, havia um pastor batista lá na minha cidade, e eu fui conversar com ele, tirar algumas dúvidas e tal. A gente conversou uma meia hora, e eu nunca vou me esquecer do que ele disse. Eu comentava com ele que eu havia sido criado sem pai, e ele virou para mim e disse: Diego, você foi criado sem pai, sim. Mas talvez Deus permitiu isso para que você tivesse uma compreensão maior, que mais tarde, no caso agora, Ele te daria o pai,
o verdadeiro Pai, que nunca irá te abandonar. E aquilo foi tão forte que ficou marcado. E eu falei, nossa, e é mesmo. O nosso Senhor, nós podemos confiar. Até pais e mães podem nos abandonar, nos desamparar, se esquecer de nós. É difícil, mas tem alguns que conseguem. Mas Deus não. Ele é nosso Pai Celestial. Como eu disse, a aliança dele com o seu povo não é baseado no amor do seu povo por ele, embora somos chamados a amá-lo de todo o coração. Mas é baseado no amor dele por nós. E eu tenho certeza que o amor de Deus será fiel a você e a mim até o final. Porque aquele que começou a boa obra em você e em mim é fiel e justo para completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo, pois, a que prendes o coração e confias, isso digo é propriamente o teu Deus. Os deuses mais almejados e idolatrados na nossa geração são o sexo sem lei e o amor ao dinheiro. Bem, essa lição vai ficar por aqui. Eu não consegui nem sair da introdução do primeiro mandamento, mas também hoje vamos levar em consideração não, porque eu comecei conversando com vocês, foi quase 10 minutos conversando, falando sobre a importância do canal, sobre vocês me ajudarem a compartilhar as mensagens. E eu espero na próxima lição retornar para darmos continuidade a partir deste ponto. E eu tenho certeza que ainda tem muita coisa, muito conteúdo para edificar a minha vida, para edificar a sua vida, em nome de Jesus. Portanto, mais uma vez, eu espero que tenha sido útil e que você possa revisar todo esse conteúdo. Espero que você tenha anotado. Se não, assista de novo, anota e revise, faça resumos, porque assim você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Ok? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!